Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui falar sobre 2 testes muito importantes, o teste de atenção por cancelamento e o teste trilhas. Ambos estão no livro de avaliação neuropsicológica, na cor azul. Vou mostrar a capinha dele para vocês. A avaliação neuropsicológica, avaliando as funções atenção e funções executivas, volume 1. Então, nós vamos falar sobre esses 2 testes, testes muito importantes para hipóteses de TDAH, para hipóteses de autismo, para hipóteses de deficiência intelectual. Lembrando que um teste único e exclusivo não nos mostra uma hipótese, né? Fizemos o TAC e ele deu abaixo da média, o resultado deu abaixo da média, então é sinal de que é TDAH. Não, nós precisamos fazer um apanhado de testes, de protocolos, de questionários, enfim. Mas o teste de atenção por cancelamento é um teste muito utilizado para levantar hipóteses para o TDAH, tanto o TAC quanto o Trilhas. Então, nós vamos dar início falando sobre o TAC. Vou mostrar para vocês como aplicar, tá? Faremos uma aplicação de forma superficial, é, superficial no sentido de supor um resultado, né? Não é um resultado real. Nós faremos aqui juntos e faremos também o trilhas, tá? Então, vamos começar aqui com o TAC. Este material vou disponibilizar para vocês no clube, tá? Vocês têm acesso a ele em PDF, então vocês podem baixar, imprimir, usar quantas vezes vocês quiserem. Muito bem, então vamos lá. Essas são as tabelas normativas e o teste em si inicia-se aqui. Testes de atenção por cancelamento. Então, aqui no início vem tudo que o teste apresenta, o que contém, a aplicação, que ela pode ser coletiva ou individual, quem pode aplicar, né, psicólogos, neuropsicólogos, pedagogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, enfim, e o público-alvo. Então, este teste, chamado TAC, teste de atenção por cancelamento, ele pode ser aplicado com crianças a partir de 5 anos até 14 anos, tá? Esta é a idade, o público-alvo deste teste. E nós percebemos aqui, ó, que temos também na tabelinha de correção a parte dos jovens e adultos. Então, adultos também podem fazer esse teste, nós também podemos aplicá-lo com adultos. Então, nós temos um mínimo, que é 5 anos, e nós não temos um máximo, porque nós temos aqui jovens e adultos. Eu oriento, eu sugiro que vocês façam até um público de 27, 30 anos, tá? Mas pode ser feito com pessoas com idades superiores a essa que eu estou citando para vocês. Então, esse teste, ele é subdividido em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. A primeira parte instrui o quê? Instrui que a criança risque, né, vamos dizer assim, nós vamos fazer a impressão dele e nós vamos pedir, solicitar para que a criança risque apenas a figurinha que ela está vendo. Então, aqui, ó, por exemplo, foram riscados todos os sinais de mais, por exemplo, né? Apenas isso. Em quanto tempo? Em 1 minuto. Então, a criança tem 1 minuto para realizar a marcação desta figurinha que está sendo mostrada aqui. Então, nós vamos realizar com a criança
um treino antes. A gente nunca inicia o teste já fazendo ele, já executando ele. A gente treina com a criança antes. Então, vamos aqui fazer o treino. Olha só. Nós temos aqui a figurinha e o que se pede ao quadrado. Então, nós temos 1 minuto para fazer. Só que na parte do treino não é necessário cronômetro, tá? A criança vai simplesmente marcar todos os quadradinhos que ela achar. Então, vamos encontrar aqui todos os quadradinhos. Quadradinho, 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 quadradinho. Vamos ver se temos mais quadradinhos. Quadradinho, quadradinho. Ok. Marcamos todos os quadradinhos. Eu acredito que sim, né? Opa, tem um quadrado ficando para trás. Muito bem. Então, essa é a parte do treino. Nós vamos treinar com a criança isso. E isso não é contabilizado, não é cronometrado. Aí sim a gente parte para o valendo, tá? Que é essa folhinha aqui, ó, que vem logo após a folha de treino. Aí sim, nessa parte a criança tem 1 minuto, tá? Porque para cada parte a criança tem 1 minuto. E para essa parte ela tem 1 minuto para riscar todos os círculos. Então vamos lá, vamos fazer esse teste como se nós fôssemos uma criança. Uma criança de 10 anos, por exemplo, tá? Uma suposição. Então, vamos riscar todos os círculos. O cronômetro meu já começou. Eu tenho 1 minuto para marcar os círculos. 1 minuto para marcar os círculos. Vamos lá. Estamos lá, o cronômetro está rodando. Vai ter criança que vai conseguir concluir tudo, vai ter criança que não vai conseguir concluir tudo, tá? Então, nós teremos vários tipos de criança, vários tipos de, de resultados, né? Então, vamos dizer que aqui o cronômetro tenha dado 1 minuto e pá, parou. Preciso parar. Deu 1 minuto, a gente explica antes para a criança. Olha, meu amor, vou marcar aqui e com 1 minuto você vai pausar. A tia vai avisar e você vai pausar. Ok, então paramos com 1 minuto. Vamos contar quantos círculos a criança fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mas que beleza! Então, aqui nós temos 21 pontos. Parte 1, 21 pontos. Ok. Logo em seguida, nós vamos para a parte 2. Cadê a minha parte 2? Sumiu. Tá, o que aconteceu, Sara? Deixa eu parar. Vou interromper a tela. Vou olhar aqui o que aconteceu. Vou precisar abrir novamente o PDF, tá? Isso acontece nos melhores vídeos. Então, vamos lá. Estou reabrindo, já abriu. Aqui. Vou compartilhar a tela novamente. Ok. Então, a gente já fez a parte 1. E na parte 1, nós havíamos obtido o resultado 21, certo? Agora, nós temos a parte 2. E a parte 2, ela é diferente, certo? Ela exige outra coisa, outra comanda. Então, o que a criança vai fazer nessa parte? Ela vai selecionar essas duas figuras
E ela também vai ter o mesmo tempo de 1 minuto para fazer na parte do valendo. Só que é importante um detalhe. Para essa parte, ela não pode fazer o contrário do que está aqui. Por exemplo, está o mais e estrela. Ela não pode fazer estrela e mais. Ela tem que fazer mais e estrela, tá? Ela não pode fazer o contrário disso. Então, aqui, ó, igual exemplo. Mais estrela. Ela não pode fazer isso na vertical, ela precisa fazer isso na horizontal, tá? Então, essa instrução a gente precisa dar para a criança, que ela vai ter 1 minuto, que ela precisa procurar exatamente a forma como está aqui, e que não pode ser na vertical, precisa ser na horizontal. Então, vamos treinar? O treino não vale, certo? A gente não conta. E qual é a figurinha que nós temos? Nós temos um círculo e um mais. Então, vamos lá, vamos treinar essas figurinhas aqui. Círculo e mais. Vamos procurar? Percebam aqui, ó, tem um mais de um lado e um mais do outro. Se a criança não se atentou no seu comando, ela vai marcar isso daqui, ó. Mais e círculo. Mas não é, está incorreto. Aqui é círculo e mais, tá? Círculo e mais, vamos ver. Círculo e mais. Vamos ver, círculo e mais. Vamos ver se temos mais. Olha lá, outro mais e círculo. Ó, ao contrário, não pode. É círculo e mais. Círculo e mais, círculo e mais. Só temos isso. Acho que eu estou correta, né? Então vamos lá. Esse é o treino. Agora a gente vai para a parte do valendo. Aí sim, aí nós vamos cronometrar o tempo de 1 minuto para a parte do valendo. Então, nós temos o que aqui? Quadrado e triângulo. Então, vamos lá. Vamos procurar em 1 minuto o quadrado e o triângulo? Muito bem. Pá, começou o cronômetro. Opa, que a gente já achou aqui. Mais um quadrado e mais um triângulo. Vamos lá, vamos lá. Quadrado e triângulo, quadrado e triângulo. A nossa atenção é no cronômetro, tá? E depois a gente faz o levantamento. E pá, parou o tempo, deu 1 minuto. Então, a criança fez quantos pontos? 2 pontos. Parte 2, 2 pontos. Lembrando que a criança tem 10 anos. Então, ela fez 21 pontos na parte 1 e fez 2 pontos na parte 2. E agora a gente vai para a última parte, que é a parte 3. Vamos ver a instrução da parte 3. Essa parte 3, ela traz algo diferente para nós. A criança, ela não vai riscar tudo que está aqui na mesma linha, ela vai riscar o que está descrito em cada linha. Então, por exemplo, tem o sinalzinho de mais, é o que vai riscar naquela linha. Tem o sinalzinho do círculo, é o que vai riscar naquela linha. Então, vamos fazer o nosso treino, vamos lá. O treino não vale, o treino não contabiliza, né? O treino não cronometra. Então, vamos lá. Nós temos aqui o triângulo, então vamos riscar só os triângulos. Já aconteceu o caso de paciente minha, 2 pacientes, na verdade, mas uma ficou bem marcante para mim. Ela, infelizmente, trocou de linha. Então, ela pegou o triângulo e marcou aqui embaixo, pegou o retângulo e marcou aqui embaixo. E aí, infelizmente, a pontuação dela foi baixa. Então, instrua a criança, né? Filhinho, é nesta linha, tá? Nesta linha. Então, triângulo, triângulo aqui, retângulo, retângulo, aqui, quadrado, quadrado, quadrado e quadrado. Ficou algum triângulo para trás? Sim, ficou. Bem,
Treinamos, a criança já treinou. Muito bem, filho. Agora a gente vai para a parte do valendo. Agora sim. Aí eles se assustam. Eles arregalam um olhinho e falam: Meu Deus, tia, quanta figura. Realmente, a parte do valendo é bastante figurinha. Então vamos lá. O que que você vai marcar na primeira linha? Mostre para ele, principalmente para criança pequena. Criança de 5 anos, 6 anos, mostra. Olha, meu amor, aqui nesta linha você vai marcar o retângulo. Nesta outra linha você vai marcar o triângulo. Então mostre, tá? Então vamos lá. Valendo, cronometrando, 1 minuto. Pá, 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 pá. Próxima linha. Pá, 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 pá. Próxima linha. O tempo está quase dando, mas ainda não deu, então vamos continuar. Não mostre o cronômetro para criança, tá? Crianças com TDAH são prejudicadas com isso, então não mostre. O cronômetro é só seu, é um registro e uma análise sua. Quadrado. Pá, o tempo acabou. Muito bem, filho, parabéns. Mas, tia, não acabei, não tem problema, você foi muito bem. E tá ótimo. Agora a tia Ná vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem. Então, vocês perceberam que nós temos 3 resultados? Esse teste se chama teste de atenção por cancelamento, por quê? Porque ele avalia 3 tipos de atenção: atenção sustentada, atenção alternada e atenção dividida. Sustentada, alternada e concentrada, perdão. Então, essas 3 atenções é o que nós observamos nesse teste. Se a criança apresentar indicativos, resultados abaixo da média, é porque há uma hipótese de desatenção. Então, agora nós vamos para a correção do teste. Essa é a aplicação. Ela é bem rápida. A gente leva para esse teste em torno de 10 minutos, porque vocês perceberam, é 1 minuto para cada teste, para cada parte. E são 3 partes, então nós temos 3 minutos. Mas daí nós temos a instrução, nós temos a folha de treino e alguma conversinha ou outra, né, entre o teste. Então, 10, 15 minutos no máximo, é um teste bem rápido, mas é um teste bem assertivo. Então, agora a gente vai para a parte da correção. Lembrando que nós fizemos 21 pontos na parte 1, 2 pontos na parte 2 e 20 pontos na parte 3. E onde encontramos a correção? No próprio PDF, no próprio livro, tá? Aqui, olha. Essas são as tabelinhas para correção. E eu vou fazer a anotação aqui, ó, porque fica mais fácil, tá? Porque a gente vai precisar dessa tabela para classificação. Então, vamos anotar aqui as partes. Essa canetinha não é muito minha amiga, tá? Então, por favor, desconsiderem a grafia. P3, ok? E PT, tá? Parte total. Ficou estranha essa palavra agora, né? Mas é a parte total, tá? Então, P1, P2, P3, PT, que é a parte total, é o teste total. O que é o total? É o 1 mais o 2 mais o 3, tá? É o total dos testes. Então, parte 1 foram 20 pontos, parte 2 foram 2 pontos, parte 3, perdão, parte 1 não foi 20, parte 1 foi 21. 21. Valores bem parecidos, eu me confundi, me perdoem, tá? Deixa eu
pagar. Opa, paguei o errado. Vamos lá. 21, 2 e 20. Agora sim. E quanto que dá 21 mais 22, 21 mais 2 mais 20? Dá 43. Confere. 43. Então, eu tenho de total 43 pontos. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ler cada um desses numerozinhos na tabela, para que nós observemos o quê? O score, tá? O score de cada parte. E depois do score obtido, aí sim a gente vai classificar para ver o resultado final dessa nossa criança. A nossa criança tem 10 anos. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó, a primeira tabela, a tabela 5.2, ela traz a pontuação padrão no teste. O que que seria isso? São todas as partes juntas. É aquela parte total que nós vimos. Então, eu costumo iniciar pela parte 1. Mas já que a tabela mostrou aqui, a primeira é essa, eu vou começar por essa, tá? Vamos fazer de trás para frente. Então, vamos lá. Pontuação padrão. Quantos anos nossa criança tem? 10. Lembram? Essa é a hipótese. 10 anos. E ela acertou de total quanto? 43. Vamos encontrar o 43 aqui. Onde que a gente encontra? A gente encontra o número 43 nessa coluna, na coluna do score. E aí a gente precisa fazer uma ligaçãozinha, ó. Eu costumo falar que é igual tábua de Pitágoras, né? Mas a gente faz um cruzamento aqui, ó. Tchararã, chegamos no número. Então, aqui ela obteve 52. 52 de score, tá? Score. Primeira parte é a aplicação, segunda parte é a análise da tabela para o score, e a terceira parte é a classificação. Vamos para a segunda tabelinha. A segunda tabelinha é a parte 1 do teste, a primeira parte. Percebam aqui, ó, está escrito, ó, primeira parte. E quanto que ela fez de primeira parte? 21 pontos. E ela, a nossa criança, tem 10 anos. Então, 10, vamos achar o 21 aqui no score? 21. Então, vamos fazer uma ligação. Tcharam. Ficou com score 61. Então, aqui é 61 de score, tá? Vamos lá. Opa, mas que erro medonho. Vamos apagar esse erro medonho aqui, que não dá, né? Desenhar de score, certo? Agora a gente vai para a parte 2. Vamos lá, tabelinha parte 2. Cada tabela tem um número, tá? Cada tabela tem um nome, vamos dizer assim. Então, a 5.3 é a primeira parte. A 5.4 é a segunda parte. E a minha criança, ela obteve 2 de score, ou seja, 2 pontos. Então, vamos fazer aqui uma ligação, olha lá. E encontramos o quê? 88. Vamos marcar aqui o 88. 88, certo? De score. E aqui nós temos na parte 3 o número 20. Vamos procurar a tabelinha da parte 3, que é a tabela 5.5, e vamos encontrar aqui. Ela fez 20 pontos. Então, quanto de score? 20. Tchararã. Chegamos no número 61. Perceberam como é simples a leitura da tabela? Você vai fazer um cruzamento das informações para obter o número do score, tá?
E aí, eu já me esqueci o número do score, meu pai do céu. Vamos voltar lá. 61, muito bem. 61. 61 de score. Ok, essa é a segunda parte do teste, tá? Aplicamos, corrigimos na tabela. Agora, a gente vai classificar cada score desse. E o que que a gente classifica? O score. Esses números, eles já não valem mais, porque a partir deles nós obtivemos os scores. E agora a gente vai classificar como? Na tabelinha, nessa tabelinha aqui, ó. Usando essa tabelinha de classificação, ó, interpretação, tá? Cada teste traz um nome, né? Então, esse traz como tabela de interpretação, tá? Então, vamos lá. 61 está abaixo de 70. Então, aqui, infelizmente, ela obteve muito baixa como classificação. Ou seja, a parte 1 do teste deu indicativos para TDAH. A parte 2, 88. Opa, 88 está aqui, na média. Então, aqui não tem tanto problema, né? Que de médio para muito alto é perfeito. Médio não é tão perfeito, mas não é tão ruim. O nome já diz, né? Média. Aqui, o 61. Onde está? Muito baixa também. Puxa vida. E o 52, então? Muito baixa também, né? Menor do que 61. Então, assim, o que que a minha criança demonstra aqui para mim? Ela demonstra que ela não está com a atenção consolidada. Ela tem indicativos para TDAH, ela tem dificuldades acentuadas na atenção, dificuldades acentuadas na memória, dificuldades acentuadas no planejamento, porque esse teste, o nome fala teste de atenção por cancelamento, mas não é só atenção, ele avalia também outras coisas, flexibilidade cognitiva, né? Mas o principal é a atenção, tá? Então, aqui, ó, como que a gente cita no relatório? Eu costumo colocar a tabela, tá? Eu faço desse jeitinho, claro, né? Muito mais bonita, lá no Word, bem bonitinho, não com essa letra aqui maravilhosa. E embaixo eu descrevo. O aprendente, a aprendente obteve, vamos escrever aqui. Eu vou adicionar um texto porque fica melhor, né? A aprendente. Eu estou falando do quê? Avaliação quantitativa, aqui, quando eu trago o número, e aqui embaixo eu estou falando de avaliação qualitativa, tá? A aprendente obteve resultado para o teste de atenção por cancelamento com classificação para as partes 1, 2 e total, muito baixa. Eu tinha esquecido o nome da a legenda. Muito baixa. E para a parte 2, média. Portanto, o que indica esses resultados é que a criança possui dificuldades acentuadas nas funções executivas, como, por exemplo, atenção, memória,
flexibilidade cognitiva e assim por diante. Percebam que é uma citação qualitativa, é a forma, o que você observou. Tá, aqui eu estou demonstrando para vocês a aplicação, estou apresentando a correção, e estou apresentando também a citação no relatório, tá? É importante que nós coloquemos tanto o número quanto a queixa principal, tá? Quanto a nossa visão enquanto psicopedagoga, enquanto neuropsicopedagoga, ou até mesmo como pedagoga, ok? Agora nós vamos falar sobre o teste trilhas. O teste trilhas também é maravilhoso, assim como o TAC. Ele avalia funções bem parecidas. Vamos procurar ele aqui. Tcharam, chegamos nele. Funções bem parecidas, tá? Ele tem uma forma diferente de aplicação e é sobre isso que nós vamos falar. Então, olha lá. Teste de trilhas. Por que que fala teste de trilhas? Porque a criança vai praticamente formar uma trilha nos numerais, uma trilha nas letras, uma trilha nos cachorrinhos, tá? E esse teste, ele é subdividido em parte A e parte B, tá? E isso para crianças maiores que 6 anos. Esse teste, além dessa divisão de A e B, ele também é dividido por faixa etária. Então, para crianças 6 mais, até jovens e adultos, a gente usa a parte A e B. Para crianças menores, pré-escolares, que a gente chama, a gente usa a... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá. Parte AB, peraí que eu já volto, tá? A gente usa aqui, ó, o teste de trilhas para pré-escolares, que é o quê? A ligação é trilha também, é ligação também, mas é com cachorrinho, não é com número, não é com letra. Por quê? Pré-escolar subentende-se que ainda não se apropriaram do sistema de escrita, do sistema numérico. Eles até reconhecem os números, mas eles não reconhecem a sequência. Então, para crianças de até 6 anos, nós usamos a parte pré-escolar. 6 mais, a gente usa o de trilhas, tá? A parte A e a parte B. Então, já que estamos aqui no cachorrinho, eu vou mostrar para vocês como que é feito a parte pré-escolar do teste, tá? E aí, depois a gente vai para outra parte. Então, aqui, ó, na parte pré-escolar, nós teremos a divisão de... Nós teremos uma divisão dupla. São 2 partes, tá? É diferente lá dos maiores. Os maiores farão 3 exercícios, vamos dizer assim. Os pré-escolares farão 2, tá? Então, aqui, a primeira parte do pré-escolar é essa daqui, ó. Tcharam, são os cachorrinhos. E como pré-escolar, é necessário uma história. A gente precisa contar uma história para a criança. Porque eles são crianças pequenas e eles amam história e eles gravam melhor com história. Então, o teste, ele diz, é regra do teste, tá? Usar a história. E a história vem aqui, ó, descrita. Era uma vez uma família de cachorrinhos. Faziam parte da família o papai, a mamãe, o filho mais velho, o filho do meio e o filho mais novo. Vejam a família de cachorrinhos, o papai é bem grande. Eu falo assim mesmo, tá? É bem grande, eu deixo bem frisado. A mamãe é um pouquinho menor. O filho mais velho é um pouco menor que a mamãe. O filhinho do meio é menor do que o filho mais velho. E, finalmente, o filhinho mais novo é o menor de todos. Então, você vai apontando, tá? E vai contando a historinha.
E aí, o que a criança vai fazer? Qual é a instrução? Vamos virar aqui. Ele vai ligar os cachorrinhos do menor para o maior, tá? Na parte, no teste trilhas, na parte pré-escolar, nós não usamos cronômetro. É o tempo que a criança precisar, tá? Não usamos cronômetro. Então, aqui, agora a família de cachorrinhos precisa ir para casa. Então, todos os cachorrinhos precisam ir juntos, aí eu aumento a história, porque senão eles vão chorar. No entanto, precisamos uni-los por ordem de tamanho. Vamos ligar os cachorrinhos começando do filho mais novo? Então, a gente mostra, né? A gente apresenta para eles, ó. E esse teste trilhas, ele não tem instrução, tá? Assim como o TAC. Ele já vai para a parte do vamos ver, do valendo. Então, por isso que eu uso essa folhinha de instrução e eu pego e aponto. E eu uso o dedinho da criança para mostrar. Olha, vamos apontar, aponta para a tia, o menor. Aí ele vai, aponta o menor para o filhinho mais, para o filhinho do meio, para o filhinho mais velho, para a mamãe, para o papai. Muito bem, agora é com você. Agora a tia Nata vai mostrar para você e você vai. Deixa eu virar aqui que o PDF tá. Agora você vai com o seu lápis mágico fazer a ligação, tá? Começando de qual? Do pequenininho, muito bem. Então vamos lá, pequeno para o filho do meio, para o filho mais velho, para a mamãe, para o papai. Muito bem. Só que tem uma regra muito importante para este teste, tanto para a parte pré-escolar quanto para a parte dos maiores, tá? A criança não pode tirar o lápis do papel. O que é tirar o lápis do papel? É, por exemplo, pegar aqui no cachorro e ligar no outro. E aí, pá, tirou o lápis para olhar o outro. Se ela tirou o lápis do papel, o teste precisa ser pausado. É triste. Às vezes a criança acerta 2 só, mas a gente tem que tirar, porque é regra do teste, tá? Ele também avalia a atenção. Então, você deu o comando antes, você explicou antes, você falou, você lembrou na hora do teste que não pode tirar a canetinha do papel, mas mesmo assim tirou. Então, é falta de atenção. Então, tirou a caneta do papel, lápis ou canetinha, ou o que quer que seja, você precisa parar o teste. Isso tanto para os pequenos quanto para os maiores, tá? Essa regra é bem importante. Então, aqui ligou. Muito bem, você é demais. Agora a gente tem outro desafio. Agora eles estão com fome. E a gente tem que dar o osso para eles, porque cachorro gosta de comer o quê? Osso. Então vamos lá. A gente vai dar o osso do pequenininho, o osso pequenininho para o cachorro pequeno, o osso do filho do meio para o cachorro do meio. O filho mais velho, o osso mais velho. Perceba aqui, ó, que cada um tem o seu tamanho de ossinho. Se a gente der o ossinho maior para o cachorro pequenininho, coitado, ele não vai conseguir comer. Ele não vai conseguir comer. Se a gente der o osso maior, pequeno para o papai, para o maior, ele vai ficar com fome. Então, a gente usa essas figurinhas de linguagem, né, para que eles frisem bem. Então, agora, o nosso desafio qual é? Perceba aqui, ó, vamos colocar o nosso dedinho? A gente vai começar do mais novo de novo e vai ligar ele no ossinho. Então, é cachorro, ossinho, cachorro, ossinho, cachorro, ossinho. Eu falo isso, tá? Eu canto essa parte. Cachorro, ossinho, porque daí frisa. São crianças pequenas, lembram? Então, frisa, né? Cachorro sim, cachorro sim, cachorro sim. Então, vamos ligar? A gente pega o dedinho deles e passa, tá? E aqui é a parte do valendo. Qual que é a regrinha mesmo? Não pode tirar o lápis do papel, nem para ver. Você dobra a sua mãozinha, vira o lapisinho, mas não tira do papel. Então, vamos lá.
Cachorrocinho, cachorrocinho. Lembra da musiquinha? Muito bem. Começamos do pequenininho. Tcharam, 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 tcharam. Cachorro sim, cachorro sim, cachorro sim, ok? Então, aqui eles finalizaram. Vai ter criança que vai conseguir finalizar, vai ter criança que vai ter dificuldade, tá? Então, essa é a aplicação da parte pré-escolar do teste trilhas. E a correção é igual à outra parte, tá? Que é o que a gente vai fazer agora, mas utilizamos outra tabela, tá? A tabela está aqui, ó, na página 92. Por quê? Porque é outra idade, né? Então, percebam aqui, ó, 4, 5 e 6 anos. Então, aqui nós temos a pontuação padrão, nós temos a pontuação da parte A e da parte B. E esse teste, ele traz dois tipos de pontuação para nós: pontuação por sequência ou pontuação por conexão. O que, que é uma pontuação por sequência? 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 5, isso é sequência. Agora, por conexão, o que é? Um cachorro com outro cachorro, uma conexão. Um cachorro com outro cachorro, outra conexão. Percebam, o resultado é o mesmo, tá? Então, você que vai optar a correção, mas a gente vai falar, vai fazer a parte dos maiores e vai fazer a correção lá, ok? Eu quis apresentar para vocês conhecerem e se atentarem. Se a criança é pequena, vocês vão fazer a parte do pré-escolar. Se a criança tem mais que 6, Nayara, isso pode acontecer? Pode. A criança ter mais que 6 anos e ter mais que 6 e ter dificuldade, não reconhecer sequência. Então, o que, que eu faço? Eu aplico pré-escolar, por mais que tenha idade maior. Porque daí, o que, que eu falo? Eu cito de forma qualitativa, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai para a parte A e B. Muito bem. Tcharam, chegamos aqui. Vamos lá, parte A e B. Então, o teste trilhas, ele se subdivide, e a parte A, ela se subdivide ainda mais. Ela se subdivide em letra, parte A, letra, e parte A, número, tá? Então, nós temos duas partes dentro da parte A. E a parte B é só uma. Então, olha, para crianças de 6 até 14, lembrando que a tabelinha traz jovens e adultos também, tá? Então, a gente pode aplicar sim para maiores de 14 anos, sem problema nenhum, e podemos aplicar de forma quantitativa mesmo, tá? Porque tem na tabela, a gente consegue fazer a correção. Então, vamos iniciar aqui. Qual é a instrução? O nome já diz, trilhas. Então, você vai trilhar. E o primeiro a trilhar são as letras, tá? Então, você precisa de atenção. Você fará um teste de atenção em que você deve ligar as letras. Perceba aqui, ó. A no B, B no C, C no D. Antes de começar o teste, em alguns casos, e eu deixo como sugestão para vocês, perguntem, peçam para eles falarem. Fale, meu amor, a sequência das letras, e aí eles vão falar a sequência do alfabeto, né? A, B, C, D. Então, eles vão falar a sequência, tá? Fica mais fácil. Então, vamos começar aqui. Primeira regra, você tem 1 minuto para fazer o teste. Quando a tia falar que parou, parou, e você não pode tirar o lápis do papel. Então, vamos lá.
A no B, B no C, C no D, D no E, no F, F no G, G no H, H no I, I no J. Pá, chegou aqui, parou, porque ele tirou o lápis do papel sem querer. Então, quantos pontos a criança fez aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, tá? 10 pontos. Esse meu zero ficou... Deixa eu só falar um detalhe aqui importante para vocês. Nós não temos a letra K aqui, tá? É do teste mesmo. Então, a gente pode até adiantar para a criança, porque às vezes ela vai ficar na dúvida, tá? Então, fez 10 pontos na parte A de letra. Agora, a gente vai para a parte A de número. Então, vamos lá. A número. Você vai ligar a sequência dos números. Do 1 ao 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem! Você conseguiu 12 pontos, muito bem. Não tirou o lápis do papel, conseguiu 12 pontos. E a parte B, que chegamos aqui, ela acopla, ela... Fugiu a palavrinha na minha cabeça. Ela une, né? Une, na verdade, letra com número. Então, é uma parte mais difícil. Por quê? Porque a criança vai precisar ligar a letra e o número. Então, aqui, lembram do cachorrinho? Cachorro, ossinho, cachorro, ossinho. Aqui é letra, número, letra, número, letra, número. Então, o que a criança vai fazer aqui? Ó, ela vai ligar A1, B2, C3, D4. Cadê o 4? Tá aqui. Chegou aqui no 4, ela não lembrou mais, porque ela precisa lembrar da letra, da sequência da letra, da sequência do número. Chegou aqui, pá, ela tirou o lápis do papel. Tem criança que vai até o final, tá? Mas tem criança que vai ter dificuldade, porque ela vai precisar relacionar as duas, a letra e o número. Então, chegou aqui, ela parou no 4. Então, vamos contar quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Ela fez 8 pontos, ok? Também é uma criança de 10 anos. E agora a gente vai para a parte da correção. Então, parte B, 8. E a parte A, a gente soma, tá? Somamos ela. 12 mais 10, 22. Então, nós temos 22 parte A e 8 parte B. 22 parte A, vamos colocar aqui. Parte A, 22, 22, e parte B, 8. E aqui nós também fazemos a parte total, tá? Deixa eu só ver o nome aqui, para falar certinho para vocês. Pontuação padrão, tá? Pontuação padrão. Ou pontuação total também, tá? Tanto faz. Aqui. Qual é a fórmula? Tem um pequeno detalhezinho aqui, tá? Na parte total, a gente não vai somar as duas partes. Não é simples assim, igual o TAC, somar tudo. Aqui, nesse caso, a gente usa uma formulazinha. A gente precisa fazer B menos A. Então, aqui nós temos quanto de B? Nós temos 8 de B, certo? Nós temos 8 de B. E nós temos 22 de A. Então, a gente faz 8, vai dar negativo mesmo, tá? 8 menos 22. Então, aqui eu vou ter menos 14, tá? É isso mesmo, vai dar negativo mesmo. Tem que dar negativo, vocês já vão olhar ali na tabela. Então, vamos encontrar o score de cada parte, para depois a gente classificar. Então, aqui, ó. Parte, pontuação padrão em sequência na parte A. Quantos anos nossa criança tem? 10. E ela fez 22 pontos.
Então, vamos observar aqui 22, tchararã, 22, aqui, 56, porque eu apaguei um pedaço do número, né? Vamos aumentar esse negócio, 56, tá? Então, aqui, a gente encontrou de score 56. Aqui na parte B, nós temos 8. Sequência da parte B, nós temos 8 de score. Então, é aqui, nós temos 10 anos. A gente encontra o score 89. E a parte total, que é a formulazinha, que a gente tem que usar, tá? Isso é regra do teste. A gente pega, ó, percebam que a própria formulazinha, vou até aumentar para vocês verem, ó. A própria formulazinha está descrita aqui na tabela, percebam? B menos A. Nós obtivemos quanto? Nós obtivemos menos 14, lembram? Menos 14. Então, é aqui que a gente vai olhar. 10 menos 14, 94. 94 de score. Então, primeiro passo, a aplicação. Segundo passo, correção, olhando o score. E terceiro passo, que é o de agora, classificação na tabelinha de interpretação, tá? Então, vamos olhar aqui a nossa tabelinha de interpretação. 56 é menor que 70, então ficou com muito baixa. 89 está aqui na média, ó. E 94 também está na média. Então, o que que apresenta para nós? Como que eu cito no relatório? Eu coloco também essa tabela. Vocês pegarem o relatório meu, tem várias tabelas, tá? Gosto bastante de tabela. Acho que fica mais organizado. A gente coloca a tabela e a gente adiciona a parte qualitativa. No teste de trilhas, a aprendente obteve classificação para parte A. Ah, um detalhe importante. Eu gosto de citar o que é o teste, sobre o teste, tá? O que é o teste de trilhas? O que é o teste de atenção por cancelamento? Então, eu sempre cito antes, eu falo o que é, para depois mostrar o resultado. Porque tem médico que não vai conhecer. E aí, ele tendo o que é, sobre o que é, ele vai compreender melhor sobre o que nós estamos falando. No teste de trilhas, a aprendente obteve classificação na parte A, muito baixa. Já nas partes B e total, obteve classificação média. Portanto, traz como indicativo necessidade de ser trabalhada a sequência, pois a mesma encontrou, certo? Só estou dando um exemplo, tá? Então, esse é o teste de trilhas. Nós falamos aqui, então, sobre 2 testes. Nós falamos sobre o teste de atenção por cancelamento e nós falamos sobre o teste de trilhas. Eu espero ter sido clara, ter esclarecido para vocês os testes. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Qualquer dúvida, por favor, me procurem, tá? Por favor, estou à disposição. E até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada por estarem comigo e um super beijo no coração.